Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Então, olha, se prepare aí para muito aprendizado, para aquele debate teológico tradicional, raiz, como o pessoal fala. Seja muito bem-vindo, aproveite mais uma edição preparada com muito carinho e a nossa oração aqui é que o programa seja bênção e edifique a sua vida, tá bom? Já fica aqui para você também o meu perfil lá na rede social, chega por lá para a gente poder, obviamente, explorar um pouquinho mais dos debates que nós temos aqui nos nossos estúdios, tá bom? Eu esperando a sua mensagem por lá e deixo aqui registrado o meu agradecimento a todo mundo que passa por lá e só confirma a grandeza e a importância do programa. Já vou apresentar os convidados de hoje para a gente poder começar aí a nossa conversa. Com muita alegria que o Vejam Só recebe aqui nos nossos estúdios o reverendo Antônio José Oliveira, parceiro aqui do programa, um amigo do Vejam Só, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz, reverendo, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Zeca. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui mais uma vez para podermos tentar esclarecer o assunto aí que é tão polêmico, né? Sem dúvida. E vira e mexe, ganha uma nova página ou uma repaginada, ou tem algum episódio que marca novamente, por isso ele sempre volta aqui à pauta do programa. Bom, mas antes, vou pedir as informações da igreja, reverendo, por favor. Ok. Estamos atualmente plantando uma igreja no bairro da Vila Guilherme. Estamos ali na rua Maria Cândida 196. Estamos ali todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã. E durante a semana temos o nosso trabalho social, que é o Muay Thai. E também às segundas-feiras, à noite, 20 horas, as aulas de violão. Então, estamos aí buscando, né, uma maior conexão com a coletividade e, ao mesmo tempo, usando dessas estratégias para poder levar o Evangelho de Cristo aos moradores daquele bairro. Importante também o equilíbrio, né, reverendo? É isso aí. Um dia tem atividade física mais intensa, Isso. no outro dia um violão para acalmar. Exatamente, para dar uma acalmadinha. Senão não tem como, né? Ó, os contatos da igreja já apareceram aí para você e eles vão ficar salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram também, no @programa Vejam Só. Se você quiser outras informações da igreja, saber dos projetos, ou inclusive se envolver com esse trabalho também, né, em outras oportunidades. O reverendo já esteve aqui, inclusive, falando de algumas demandas, necessidades, né, da igreja básica para tocar esse projeto, que, como ele sempre reafirma aqui, é social. A igreja não tem lucro com isso, não é esse o objetivo da igreja, tá bom? Então, se você quiser se envolver, os contatos estão lá para você poder participar também, tá bom? Desses projetos. De novo, obrigado, viu, reverendo? Mais pelo uma carinho, vez, obrigado, Zeca. pela atenção com o programa. Bom, e nós temos também o privilégio de receber nesta oportunidade o professor Anderson Soares. Ele que é professor da Faculdade Evangélica de São Paulo, né? A FAESP. Professor Anderson, graça e paz, uma ótima noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Amém, Zeca. Eu que agradeço pela oportunidade. Sempre muito bom estar aqui, né? Prazer em conhecer o reverendo Antônio. E vamos lá contribuir mais uma vez, né? Somar aí para chegar a um entendimento. Sem dúvida, a gente avançar mais um pouquinho. E um tema que é muito caro para sua linha teológica, que daqui a pouquinho você vai falar aqui, vai ter oportunidade de esclarecer para os nossos telespectadores. Antes, eu vou pedir as informações da faculdade também. Professor Anderson, a nossa audiência é uma audiência que gosta do estudo, que busca o estudo. Bom, e a FAESP não precisa nem falar, né? Referência quando a gente fala do estudo de teologia, por favor. Bom, as maiores informações é melhor encontrar pelo site. Perfeito. Né? É www.faesp.org. Lá tem todas as informações dos cursos, valores, informações de como fazer a matrícula. Atualmente eu estou em Guarulhos, né? Faço parte da equipe da extensão FAESP em Guarulhos. Ótimo. Coordenada pelo querido pastor Rodrigo Ursino. Que já esteve aqui um prazer, o Rodrigo Ursino é uma bênção, né? Sim. É um prazer poder receber aí, você que quer fazer teologia, estudar conosco. As informações estão todas lá no site. Bom, então você já viu aí que a FAESP aí com outros polos também, né? Não só aqui o da capital, que é talvez o mais conhecido. Sim. Então vale a pena você entrar lá no site também para pegar essas informações também e, conforme você desejar, obviamente, poder se matricular nos cursos lá de referência, tá bom? Os professores, os nomes falam por si. Falo. E quando a gente fala, obviamente,
do Ministério da Assembleia de Deus, né, do Belém, é referência no estudo teológico e das Escrituras também, e tem sido bênção na vida do Vejam Só. Os seus pastores e professores sempre passando por aqui, e a gente fica muito grato. Tem uma equipe muito boa. Sem dúvida, sem dúvida. Leve nosso abraço a todos os ministros também do Belém, Amém. Que são nossos parceiros e companheiros aqui no Vejam Só também, tá bom? Vamos colocar na tela aí o tema que nós vamos tratar na noite de hoje. A pergunta, ela é ácida. Também acho que não dava para ser diferente aqui no Vejam Só, né? O dom de línguas dos pentecostais é falso? É isso que nossos convidados vão responder durante todo o programa. Mas agora, para introduzir a visão que eles vão defender, eles vão ter a oportunidade de responder a nossa pergunta e depois, obviamente, eles vão aprofundar. Na sequência, eu quero abrir a oportunidade para você que nos assiste participar e responder a nossa enquete também, tá bom? Reverendo Antônio vai ter a oportunidade de iniciar, abrir o programa, depois o professor Anderson também vai ter o tempo para fazer as considerações. Vamos lá, reverendo, como é que o irmão responde a pergunta-tema do programa de hoje? Então, Zeca, dentro daquilo que a palavra de Deus nos diz, porque aí a Bíblia tem as respostas, né? Esse dom de línguas que aconteceu lá em Atos capítulo 2, no início da igreja primitiva, ele serviu para um propósito definido e exclusivo daquela época. Tanto é que Jesus, lá em Mateus 28, ele diz para ir ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, etc, etc. E os discípulos, então, eles foram. Logo após Jesus, então, ele morrer, ressuscitar, subir aos céus. E aí o que acontece? Os discípulos, então, eles são enviados. E eles, então, são capacitados para ir ao mundo pregar o evangelho. E eles foram ao mundo pregar o evangelho. E, na verdade, em Atos 2 acontece exatamente aquilo que Jesus prometeu, aquilo que Jesus disse a eles o que haveria de acontecer, vir o outro Consolador e dar a eles a capacidade de ir ao mundo pregar o evangelho. Então, teve um propósito, teve ali podemos dizer assim, aquilo que Deus estabeleceu foi cumprido, né? E é interessante notar que depois da era apostólica não se fala mais em dom de línguas, até o início do século XX, quando houve o avivamento lá do John Seymour, na Rua Azusa. Mas até então não se ouvia falar nada sobre línguas, não se ouvia nada desse aspecto, né? Tanto é que é interessante que tem um testemunho de uma mulher que diz ter recebido o dom de línguas, mas depois ela se retratou e está na internet, no Wikipédia e outros sites, aí é só procurar, né? Agnes Ozman. Olha lá, Agnes Ozman, ela vai dizer o que ela, né? Como ela se retrata depois de ter dito que recebeu o dom de línguas, né? Então, na verdade, houve sim o dom de línguas no início da igreja primitiva, e esse dom de línguas ele se cessou a partir do momento em que a era apostólica ela se findou e todo o cânon bíblico havia sido já revelado. Boa. É isso. Então, até para a gente entender, reverendo, o irmão acredita que ali em Atos 2 fala sobre esse dom, mas até pela linha de raciocínio de que isso serviu para pregar e espalhar o evangelho, Sim. Estamos falando ali de línguas conhecidas. Sim, tanto é que no próprio capítulo 2 de Atos fala que os discípulos, ao pregarem, haviam várias pessoas vindas de várias regiões do mundo ali para a reunião em Jerusalém, daquele momento da festa do Pentecostes, etc. E eles ouviram falar na sua própria língua. Outros não entenderam. E outros zombaram por não entender, zombaram dos discípulos porque não entendiam. Mas aqueles que estavam lá, outros, ouviram e entenderam. Os povos ali, algumas pessoas forasteiros, vindos de outras regiões do mundo. Sim. Então, isso serviu por um propósito. Propósito de pregar o evangelho. Perfeito. No início da igreja primitiva. E depois, com o fim dessa era apostólica, essa questão histórica, então, demonstra que a igreja não tinha esta prática. Não. E ela só retoma no na avivamento verdade, ali do...
Inclusive, século... os dons de cura, milagres, etc., eles haviam já cessado quando o final da Era Apostólica. Perfeito, Tá? perfeito. É isso. Ótimo. Acho que assim fica claro a linha, né, e a ideia que o reverendo Antônio vai defender. Professor, de sua vez, quero ouvir a sua resposta, então, para a nossa pergunta-tema. Tá. Eu claramente acredito na continuidade dos dons, todos eles, inclusive falar em línguas, né? É claro que existe alguns ou muitos exageros em algumas igrejas, em alguns locais, mas isso não invalida a continuidade dos dons, inclusive o falar em línguas. E em Atos 2 mesmo, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que Pedro relaciona o derramar do Espírito ali com o que Joel profetizou sobre o derramar do Espírito, com visões, sonhos, profecias, né? E logo após ele relacionar isso, um pouquinho mais para frente, ele vai dizer que este dom diz respeito a eles, que estavam presenciando aquilo, aos filhos deles e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então, não estabelece tempo ali de cessamento, Sim. né? Sim, Atos 2 fala de línguas estranhas, mas idiomas. Todos que estavam ali ouviram falar na sua própria língua, isso é indiscutível. Só que mais para frente, em 1 Coríntios, do 12 a 14, Paulo vai, eu acredito e vejo ali mais 2 propósitos na questão da língua estranha, né? Uma edificação de si mesmo, na oração no Espírito, e quando há intérprete, também serve para edificar aqueles que estão ouvindo. Então, sim, eu acredito na continuidade dos dons, e depois nós veremos isso aqui, eu vou apresentar mais alguns textos, né? Sim, vamos conseguir explorar mais. Quando o irmão fala de línguas estranhas lá no texto de 1 Coríntios, essas línguas que não são conhecidas. Ali tem dois idiomas, objetivos, né? Tem a língua idioma, que às vezes a pessoa pode falar num outro idioma, mas também tem uma língua desconhecida que nós não entendemos, né? Acho que no texto de Atos 10 também tem uma ali que é bem... Atos 10, o episódio de Cornélio, e ali é interessante, né? Porque citar Cornélio e a sua família, Pedro e os que vieram com ele, não havia necessidade deles falarem numa língua desconhecida, o medo, persa, islamita, enfim. Ali o próprio termo grego ali parece indicar uma língua... Desconhecida, estranha, sobrenatural. né? Estranha. É isso. O mistério. O mistério, é isso. É um texto muito marcante, difícil, né? Para a interpretação. Depois acho que o irmão vai mencionar. Sim. O reverendo Antônio vai ter oportunidade de falar também, tá bom? Então aí as linhas que os nossos irmãos vão defender. Eu só vou abrir a oportunidade para você participar e a gente já vai voltar aqui para a nossa conversa, tá bom? Então acesse as nossas enquetes no @programa Vejam Só. E não tem só para esse programa, não. Para todos os programas tem enquete lá para você votar, participar e ajudar na nossa construção aqui, tá bom? Vamos colocar na tela aí a pergunta que ficou lá para você responder e é a seguinte, tá aí, ó. O dom de línguas é um sinal obrigatório de quem tem o Espírito Santo. Esse é um outro detalhe interessante também da teologia pentecostal. Às vezes, até alguns pentecostais se dividem nisso também. Depois a gente pode falar melhor. Mas vamos lá, as opções. Primeira delas, sim, é evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, falar em línguas é obrigatório, é uma evidência desse batismo. Segunda opção, não. Há outros sinais mais importantes, tá bom? E a terceira opção é não tenho certeza. Não sei, estou em dúvida, preciso estudar, aprender um pouquinho mais. Então vai lá, vote, participe. Nós vamos tentar separar um tempinho para falar um pouquinho sobre isso também, sobre essa questão da evidência, né, do sinal do batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas, tá certo? Reverendo Antônio, vou voltar a palavra para o irmão. Eu acho que já dá para comentar um pouquinho, inclusive, da fala do professor Anderson, que ele já abriu ali, colocando o texto de 1 Coríntios também, capítulo 12. Do 12 a 14. Isso, né? Para justificar e embasar a tese que ele defende. Ok. É interessante que o mesmo Paulo, que escreve Coríntios, continuando o texto, ele fala que é melhor falar em línguas inteligíveis do que falar em línguas que não se entende. Então, já começa por aí. Na verdade, o que o apóstolo Paulo está fazendo lá na igreja de 1 Coríntios, ele está mostrando aos coríntios que se achavam espirituais, mas era uma igreja extremamente problemática na questão moral, na questão comportamental como cristãos. E Paulo, então, ele coloca aí, vocês falam em línguas? Eu também falo. Vocês falam em línguas o tempo todo? Interessante. E aí ele começa, então, de uma forma, eu vou colocar aqui
E eu quero que entenda de uma forma que os irmãos possam receber o que eu vou dizer de uma maneira respeitosa, ok? Se você perceber como Paulo fala, ele está usando até um tom de sátira no comportamento dos coríntios. Não adianta vocês ficarem dizendo que vocês estão em dom, sendo que a vida de vocês não reflete exatamente aquilo que vocês dizem crer. Então, o tema da carta é esse. E ele, então, fala dessa maneira. Então, o que Paulo está dizendo é que é melhor falar em língua inteligível. Agora, quer falar em língua estranha? Ótimo. Na época, nós estamos falando ainda no primeiro século da igreja, ainda era apostólica. Sim. Ok. Então, tem que ter alguém que traduza, interprete. Essa era a questão também. Falava-se em línguas, etc. Mas, e a interpretação? E é o que acontece muitas vezes hoje, nas práticas de tentar falar língua estranha. Veja, o irmão disse era a respeito da casa de Cornélio. Isso é fato. O falar língua estranha no primeiro século era sinal de que o Espírito Santo havia descido sobre aquela pessoa, no primeiro século. Veja, Cornélio era romano, Pedro, judeu. Um judeu dificilmente entraria na casa de um romano. Por quê? Porque ele se tornaria impuro. Então, na verdade, quando o Espírito Santo ele dirige Pedro até a casa de Cornélio, ali há uma manifestação quando Cornélio e sua família, eles creem no Senhor Jesus para dizer para Pedro, em paralelo à visão que Pedro teve do lençol descendo com alimentos impuros. Pedro, o evangelho não é só para os judeus, é também para os gentios. Lembre-se, Pedro era zelote. E Pedro era partidarismo só os judeus, e ponto final. Não, e ali o Espírito Santo está mostrando claramente para Pedro. O evangelho também é para os judeus. Agora, interessante, Paulo também fala, em Coríntios, 1 Coríntios, que o falar em línguas também é sinal de juízo. Ou seja, quando as pessoas falam em língua e os outros não entendem, significa que aquela pessoa não entende por obra do Espírito Santo, ou melhor, por vontade de Deus, e realmente ele não vai entender. E, na verdade, aqueles estranhos que ficam ouvindo aquele burburinho, da mesma maneira que Atos 2, aponta para aquelas pessoas que não vão crer, que é um sinal de juízo, que eles já estão condenados. Então, que nós possamos ter essa ideia do texto bíblico, que ele explica claramente a utilização dos dons de língua na era apostólica. Vamos lá, professor Antos. Vamos. Na questão de 1 Coríntios 14, sim, é isso mesmo que o reverendo disse, perfeitamente, né? Só que eu acrescento algumas coisas, né? O versículo 4 de 1 Coríntios 14 diz assim: quem fala em uma determinada língua, eu estou lendo na versão King James, tá? Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Versículo 5, gostaria que todos vós falassem línguas, todavia muito mais profetizasseis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Isso aí. E aí Paulo continua, né? Mas eu não vejo aqui que Paulo está, primeiro, limitando o dom. Ele está querendo colocar ordem, tanto em quem fala a língua, como quem profetiza. Porque lá na frente ele vai falar de quem fala a língua, fale 2 ou 3, mas quem profetiza também faça isso, 2 ou 3. E no final do capítulo 14, ele diz assim: quero que vocês profetizem, mas não proibais falar em língua. Então, ele não extermina o dom da língua, ele não criminaliza isso, mas ele põe em ordem. Havia, sim, um exagero, havia uma falta de controle no que estavam fazendo. E era necessário que ficasse em ordem. Um pouco mais no anterior, no capítulo 14, ele vai falar sobre a oração em línguas. Quem fala em línguas fala a Deus, não fala aos homens. Então, se ele está falando a Deus, existe um significado, existe um propósito e existe uma comunicação. Não é algo aleatório, não é um êxtase, é uma pessoa fica em transe falando, não. Nós acreditamos no dom de línguas, e mesmo que não seja um idioma humano, mas não é algo que tira a minha consciência, que me deixa em transe, e não é nada disso, em êxtase.
é algo racional, é algo que é uma exultação no espírito, vamos dizer assim, uma alegria no espírito, ou uma oração no espírito, onde aquela pessoa está adorando a Deus ou orando, né, ou falando com Deus em línguas, em mistério, como o texto diz. Então, não é algo que Paulo está ali taxando os irmãos não, ele está pondo em ordem uma questão que precisava colocar em ordem por causa do exagero. Um outro ponto que o reverendo Antônio disse sobre cessar no ano 70 ou cessar na era apostólica, nós vemos que alguns teólogos renomados, reconhecidos, de referência, dizem alguma coisa interessante. Por exemplo, Irineu de Lyon, em 130, ele diz o seguinte: também ouvimos muitos irmãos na igreja que possuem dons proféticos e pelo Espírito falam em diversas línguas. Tertuliano, em 155, diz o seguinte, mencionou no seu escrito contra Marcião que alguns cristãos ainda falavam em línguas como evidência do Espírito Santo. O movimento monástico e medievo do século IV ao século XV, um monge egípcio relatou o seguinte, que enquanto orava começou a falar em uma língua que ele não conhecia, interpretando isso como um sinal do Espírito Santo. Agostinho de Hipona, que inicialmente não acreditava nos dons, acreditavam que havia cessado, mas depois afirmou em sua obra A Cidade de Deus, no livro 22, que ainda hoje acontecem milagres em nome de Cristo. Alguns falam até em línguas estranhas. Então, muitos teólogos renomados, inclusive da ala reformada, né, acreditam ou reconhecem que os dons continuam. E não existe nenhum versículo só na Bíblia, pelo menos eu não encontrei, que diga que os dons cessaram, que não são mais necessários, não existem mais. Certo. Bom, acho que fica aí, né? Como diz aquele famoso mediador de debate também teológico, né? Me dá o texto. Sim, com certeza. Acabou de dizer, edificação da igreja. Eu não sei até onde que vai falar em língua estranha dentro da igreja que edifica a igreja. O próprio Paulo fala, versículo 19 do 1 Coríntios 14, texto que o irmão disse. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir a outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Ponto final. Ou seja, Paulo está dizendo, falar em línguas, ok. É um sinal aí de que vocês são espirituais, como vocês dizem que são? Ok. Só que, o que isso traz de edificação para a igreja? Tem intérprete? Não. Então, para que eu vou ficar falando em línguas? Para que eu vou ficar me preocupando com isso? Porque o sinal de quem é ou quem tem o Espírito Santo não é o falar línguas, mas é aquilo que Paulo fala em Gálatas, o fruto do Espírito. Aqueles são sinais daquele que possui o Espírito Santo de Deus, não é o falar em línguas. Então, Paulo está sendo muito claro aqui. Por que eu tenho que ficar me preocupando em falar em línguas, buscando falar em línguas? Eu não preciso disso. Outra coisa, essa pessoa, e eu vou dizer muito claro, de novo, procura o testemunho dessa mulher. Ela viveu no início do século XX, né? Final do século XIX, início do século XX, né? Agnes Osman. Procura lá. E ela mesmo diz, eu achava que eu tinha o dom, mas eu vi que estava enganada. Porque, às vezes, eu me atrevo a dizer, em muitos casos, a pessoa é levada dentro de um condicionamento, dentro de um convencimento de balbuciar palavras que geralmente são palavras que se parecem umas com as outras dentro da mesma comunidade ali, um balbuciar de palavras, e a pessoa não sabe nem o que ela está falando. Aqui não, aqui Paulo está dizendo, tem intérprete? Eu falo de mistério. Ok, você fala de mistério. Aí ele diz assim, versículo 14, porque se orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas minha mente fica infrutífera. Eu não sei o que eu estou falando. Agora, por que eu tenho que orar em línguas? Eu posso orar no idioma em que eu entendo que eu estou falando com Deus. Então, uma coisa muito... Eu acho que é uma coisa... o ser humano é interessante, ele entra num caminho místico dentro de determinadas correntes teológicas ou
religiosas, e o camarada se prende nessas coisas místicas, sendo que Deus nos deu a sua palavra numa linguagem humana, Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento grego, para que o homem entendesse, compreendesse de maneira perfeita aquilo que Deus quis revelar ao homem. É isso. Na questão individual também não, o reverendo? Até no texto mesmo, Paulo vai falar, né? Se você ora em línguas, você fala diretamente com Deus, seria alguma coisa mais individual, assim. Então, ele não está fora dizendo, do culto público, assim, naquele momento de oração. Ele não está dizendo que a pessoa não tinha o dom de línguas naquela época. Ele não está dizendo isso. Mas ele está mostrando para essa pessoa que esse dom de línguas, ele tinha um propósito. Só que essa pessoa não sabia qual é o propósito. Esse grupo de cristãos de 1 Coríntios não conhecia, não sabia o propósito disso. Era um grupo, podemos dizer assim, olha, eu sou mais espiritual que você. Eles estavam usando com outro artifício. Exato. Ou seja, haviam divisões dentro da igreja, haviam brigas dentro da igreja. Então, um grupo disputando com o outro. Não sabia o propósito daquilo. Essa é a questão, entendeu? Não, sim. Mas isso só existia lá em Corinto. Hoje não existe isso, né? Nós vamos encerrar o bloco com a sua fala, professor Anderson. Eu vou pegar esse gancho do final aqui. Certo. Hoje não existe isso. Então, aí o irmão pode comentar, por favor. Eu gostaria de saber quem é a autoridade que falou que não existe mais, né? Porque o texto não diz. O texto, Paulo ensina, dá continuidade. Inclusive, ele encerra falando que profetizeis, mas não proibais falar em línguas. E segue, a igreja segue, né? A igreja segue o seu caminho. Então, quem encerrou isso? Outro ponto. Em 1 Coríntios 12, Paulo vai começar a falar dos dons. Ele fala de diversos dons. Inclusive, ele faz uma lista de dons, né? Se o falar em línguas, que também faz parte desses dons, encerrou, então os demais também encerraram. Se algum dos outros continua, então também continua, né? Então, eu não vejo por que parar. O reverendo citou 1 Coríntios 14, que fala que quem ora em espírito não entende nada, de fato. Só que o texto continua, e Paulo diz assim, ore em espírito, mas também ore com inteligência. Fale língua estranha, mas também fale o seu idioma. Tenha razão no que você está falando com Deus. Então, eu não vejo Paulo proibindo e nem encerrando, mas vejo ele corrigindo, colocando diretrizes e bases para que se tenha ordem no exercício do dom. Tá. Para a gente poder ir para o intervalo, com uma fala rápida, professor, o irmão acredita que esses exageros, que o irmão citou logo na primeira fala, são o grande problema para os cessacionistas, vamos dizer assim? Então, para evitar problema, já acabam com tudo? Mas os exageros são demais, eu concordo com isso. Existem lugares que você não consegue nem cultuar, mas não significa que seja falso. Inclusive, se há a conversa de que é falso, é porque há o verdadeiro. Então, existe o dom verdadeiro e existe o falso, existe a emoção, existe sim a falsidade, como em todo e qualquer outro dom, de profecia, de revelação, de milagres que paga-se para a pessoa fazer de conta. Existe falsidade em qualquer um dos dons. Da mesma coisa, as línguas estranhas. Existe o dom genuíno do falar em línguas, que tem os seus propósitos de evangelizar, de adorar a Deus, de edificar a si mesmo. Existe a falsidade. Mas isso não tira a legitimidade dos dons espirituais de falar em línguas. E a sua continuidade, né? E a sua continuidade. A sua continuidade. Boa. Nós vamos para o intervalo rápido, tá bom? Depois a gente, na sequência, a gente volta aqui e vamos continuar a nossa conversa aqui, que obviamente tem esclarecido aí alguns questionamentos. Antes do intervalo, nós vamos colocar aqui na tela para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, que é parceira aqui do Vejam Só. São quase 25 anos caminhando junto aqui com o programa. Então, você anota o telefone aí para amanhã, em horário comercial, ligar e, obviamente, tirar suas dúvidas e pegar ali as informações necessárias para você se tornar o próximo aluno da grade. Então, vamos lá. Código 11 3115 0819. 11 3115 0819. Tá bom? É o telefone da grade. Anota aí para você falar com a secretaria, perguntar os modelos, os formatos existentes. Tenho certeza que em algum deles você vai se encaixar aí na sua rotina e vai conseguir se preparar para o seu trabalho ministerial e, obviamente, para avançar no conhecimento das Escrituras.
Além disso, vou deixar aqui para você as redes sociais da HIT, o site da HIT. Vem conhecer a nossa programação, vem conhecer o nosso conteúdo, tudo preparado com muito carinho e dedicação para você e para toda a sua família, tá? Uma programação variada, tem de tudo aqui na HIT. Você vai encontrar aqui no nosso conteúdo aquilo que você tem procurado em outras emissoras e não encontra. Então vem para a HIT, vem fazer parte dessa família. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí e nós já vamos ter a oportunidade de continuar aqui a nossa conversa, hoje falando sobre a questão dos dons de línguas, né? Ou dom de línguas, certo? Dom de línguas, é isso. E a pergunta é se esse dom é falso ou verdadeiro, se a Bíblia ensina ou não ensina sobre ele, tá bom? Quem tem nos ajudado aqui nessa caminhada, o reverendo Antônio José Oliveira, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, o professor Anderson Soares, que aqui no programa representa o corpo de professores, né, lá da FAESP, tá bom? Da Faculdade Evangélica de São Paulo. Antes da gente de devolver a palavra aos meus convidados, deixa eu colocar rapidinho 2 comentários aqui que nós pegamos lá no nosso Instagram, no @programa Vejam Só, onde você responde as nossas enquetes, tá bom? Separei aqui um de cada lado do tema aqui para ficar bem imparcial, tá bom? Para não dar margem para ninguém. E daí, no final, a gente vê o resultado da enquete. Vamos lá começar com o comentário do Magno. E ele fala o seguinte, ó. Respondendo a nossa enquete, se o batismo é um sinal obrigatório para quem tem o Espírito Santo. Sim, quem tem o Espírito Santo tem a evidência em falar em outras línguas. Obrigado, Magno, e imagino que outros também lá na mesma linha. Um outro comentário que nós vamos colocar aí é do Micael, e a resposta dele, obviamente, é contrária do Magno, né? Ele fala que não. Isso é fruto de má interpretação das Escrituras. Obrigado, Micael, aí também pela participação, ao Magno também, a todo mundo que tem votado e colaborado lá. No final do programa, antes de encerrar, a gente coloca o resultado da enquete, tá bom? Reverendo Antônio, eu vou voltar a palavra ao irmão, e a gente tem batido aqui nessa questão do texto, tem falado muito do texto de 1 Coríntios, e o Micael aqui, ele fala que o problema é a má interpretação das Escrituras. Então, o irmão entende também que a interpretação do texto não tem sido feita correta para validar o uso do dom de línguas atualmente? Na verdade, é a falta de entendimento do contexto do texto, da situação em que Paulo escreve e por que Paulo escreve. O texto está claro ali, que os coríntios falavam em língua estranha. Está claro. Mas a questão é que existem os contextos, existem os textos, existem as demais epístolas que mostram que podemos dizer assim, esse dom é particularmente utilizado no período apostólico. Depois disso, acabou. Não é mais necessário. Por quê? Porque a doutrina, porque tudo aquilo que haveria de ser revelado já foi revelado. O cânon está fechado. Eu não preciso mais de revelação, eu não preciso mais de línguas para me dizer o que é, o que não é. Eu não preciso disso. A própria Bíblia me diz tudo isso. O próprio texto de Hebreus fala, tendo Deus outrora falado, muitas vezes de muitas maneiras, aos pais, aos profetas, hoje nos fala através do Filho. O problema é esse, o problema é quando foge da Escritura. Aí começa a entrar numa seara complicada. E a Bíblia mostra claramente que esses dons cessaram, que esses dons estavam cessando, dons de cura, dons de línguas, etc. Quando Tiago, escrevendo a irmãos, ele diz assim, está algum entre vós doente? Faz o seguinte, chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele junto com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ou seja, por que eu preciso
usar, no caso, o óleo aqui. Eu vou lá, coloco a mão, pronto. Curado. Pronto. Paulo chega para Timóteo e fala assim, Timóteo, mistura um pouquinho de vinho com água por causa do seu estômago. Para que Paulo fala isso para Timóteo? Faz o seguinte, Timóteo, eu vou orar daqui e Deus vai te curar daí. Então, são essas coisas que precisam começar a serem colocadas de uma maneira em que o texto ele dá evidências de que os dons estavam cessando. Não havia mais esse tipo de propósito dos dons, porque a igreja ela estava já se estruturando. Ela já tinha os evangelhos, ela já tinha as epístolas sendo escritas e, ao mesmo tempo, Deus revelando através dos apóstolos, dos profetas, aquilo que ele queria revelar à igreja como doutrina. E isso estava sendo circulado entre as igrejas que estavam sendo estabelecidas. Por isso que a questão de dons ela foi importante no início do primeiro século. Claro, Deus ele enviou esses dons com um propósito. Os propósitos estavam sendo cumpridos, foram cumpridos, a igreja se estabeleceu e, a partir daí, a igreja já tinha a sua doutrina no seu cânon, ou seja, a Bíblia formada. E aí, nesse sentido, então, a igreja começa a sua caminhada em pregar o evangelho. Esse é o propósito da igreja, pregar o evangelho, tá? Então, é nesse sentido, então, que nós estamos colocando a nossa opinião dessa forma, né? Usando aquilo que a Bíblia nos dá como pistas de aquilo que está acontecendo na história da igreja, né? Perfeito, perfeito. Aliás, reverendo, o irmão utilizou um texto aqui, nós estamos querendo bolar um debate aqui sobre o texto de Tiago e o uso do óleo. Ah, sim. Vou falar para a Angélica te procurar aí para te trazer aqui para a gente fazer um debate sobre isso. Aí, porque num programa recente também, eu acredito que foi o pastor Cruvinel, mas agora eu não lembro, que falou sobre o uso do óleo, tem que usar o óleo e tudo mais. Aí eu comentei de uma questão da igreja, da IPB, né? Aí vamos fazer um debate sobre. Sem problemas, cara. Estamos à disposição. Vamos trazer esse daí para falar desse texto aí também, mas é outro debate. Deixa eu voltar aqui pro dom de línguas aqui. Bom, professor, acho que ficou clara aí a linha que o reverendo Antônio trabalhou aí. Vou pedir os seus comentários aí, por favor. Já que o reverendo Antônio tem batido muito nessa tecla, né? De um propósito, e que esse propósito, então, cumprido, os dons ou aquilo que foi utilizado para, ele também encerrado. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que nós não acreditamos em línguas estranhas como normativa ou evidência de doutrina ou nova doutrina ou reafirmação de qualquer doutrina. A língua estranha não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia. Nós cremos na Bíblia e somente a Bíblia. Nesse ponto é só a Escritura mesmo e ponto final. Né? Mas eu não sei até se é a linha do reverendo Antônio, eu vou colocar um pitaco aí também. Mas esse falar em língua não seria o próprio Espírito Santo falando? E aí por isso que viria essa questão. É isso, reverendo? Claro. Então pronto. A questão é como foi dito aqui o moço. O moço aqui, a opinião dele. Não, tem que falar em línguas. Porque é evidência do Espírito. Então isso é doutrina. Entendi. É nesse sentido, então. Não, então, aí isso é doutrina. Falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Né? Não é falar em línguas como evidência de ter o Espírito Santo. Porque todos nós, batizados ou não no Espírito Santo, temos o Espírito Santo. Eu digo isso porque João 20, 22, após Jesus ressuscitar, Jesus sopra sobre o Espírito Santo. Então, todos nós, ao aceitarmos a Jesus, temos o Espírito Santo. É a segunda bênção, né? A segunda Isso, experiência. é o tal da segunda bênção, que chama de segunda bênção. O falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo, e não de ter o Espírito Santo. Sim, senhor. Né? Então, todos nós temos o Espírito Santo indiscutivelmente. Tá. Falando em línguas ou não. Certo. Né? E aí não seria essa manifestação do próprio... Não é o próprio Espírito falando? Não é o próprio Espírito falando. Tá. Né? Que nós vamos ver aqui os propósitos da língua estranha. Por exemplo, Atos 2. É evidente ali, é claro, que as línguas ali faladas tinham o objetivo de evangelizar. Né? Então, todos eles, de diversas nacionalidades, ouviam falar das grandezas de Deus na sua própria língua. Ótimo. Depois nós vamos ter no livro de Atos mais duas ocorrências. Em Cornélio, que aí Pedro está
anunciando o evangelho e o Espírito Santo é derramado sobre eles e eles começam a falar em novas línguas e a adorar a Deus. E depois, em Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra alguns discípulos, pergunta em que eles são batizados. Nós somos batizados no batismo de João. Paulo os batiza em nome de Jesus. Paulo pergunta para eles sobre o Espírito Santo e fala, eu nunca ouvi falar de Espírito Santo. Paulo ora, impõe as mãos sobre eles e eles começam a falar em novas línguas. É por isso que nós acreditamos como uma evidência do batismo. Vamos dizer assim, para saber se foi batizado ou não, né? Mas não tem nada a ver com a manifestação do Espírito Santo. Um outro ponto que eu gostaria de deixar claro, na interpretação bíblica, é o seguinte, Atos 2:39. Pedro está falando do derramado do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão distantes, a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Na minha interpretação, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar, inclui a mim, ao reverendo, a você, Zé. Então, eu não vejo aqui um cessamento. Se esta promessa do derramar do Espírito é para todos, inclusive para todos quanto Deus chamar, eu acredito que continua válida. Tá? A não ser que a minha interpretação esteja completamente errada. Né? E aí, só para deixar alguns fatos aqui interessantes, tá? Sobre o cessar, né? Uhum. O movimento puritano e os primeiros reformadores, tanto João Calvino como Lutero, eles não enfatizavam, não davam prioridade sobre dons espirituais existentes. Porém, há no meio puritano alguns relatos interessantes. John Knox, que é um dos fundadores da Igreja Presbiteriana, ele relatou experiências de êxtase espiritual e manifestações do Espírito, embora não tenha detalhado falar em línguas. Alguns relatos entre os puritanos do século XVIII indicam fenômenos espirituais durante os avivamentos. Então, além das línguas, tinha outros dons ali presentes. O avivamento presbiteriano na Escócia, no século XVIII, durante esse avivamento, há relatos de experiências místicas e manifestações do Espírito, incluindo algumas descrições de pessoas orando com fervor em línguas desconhecidas. Depois nós temos o movimento de Edward Invergue, né, um pastor presbiteriano também, que depois acabou sendo expulso da igreja por acreditar na manifestação dos dons espirituais e no falar em línguas estranhas. Na Rua Azusa também nós tínhamos ali algumas pessoas presbiterianas, inclusive o pastor Thomas Ball Barrett, que foi profundamente impactado naquele dia e, inclusive, começou a falar em outras línguas. Então, existem relatos, inclusive tem um livro muito interessante chamado 2000 anos de cristianismo carismático, que vai trazer, durante a história, diversos relatos da manifestação do Espírito Santo nos dons, na continuidade dos dons. Então, se são fatos históricos, se muitas pessoas relatam isso, como negar? O pastor citou aquela irmã, né, que achou que tinha falado, depois ela voltou atrás e disse que não. Mas e quantos outros relatos de sim? Então, eu não vejo como bater o martelo e falar isso não existe mais, ou isso é completamente falso, isso não existe mais. Quando a gente vai para 1 Coríntios 12, nós vemos ali o seguinte, o Espírito Santo concede os dons. Esse concede é um ato contínuo. Então, eu não vejo um cessacionamento ali. Né? Ele não concedeu, não foi para aquele propósito. A igreja continua ativa. A igreja continua fazendo parte da história. E o Espírito Santo é aquele que conduz a igreja. Então, por que ele não usa mais nos seus dons? Na manifestação do próprio Espírito. E sim, a missão da igreja é evangelizar. E os dons servem para ajudar nessa evangelização. Um instrumento, né? Isso só vai cessar quando a igreja sair. Acreditamos assim. Eu acredito assim, né? Boa. Tá? Vamos lá, reverendo, vou devolver a palavra aí, Sim. Em cima dos comentários do professor. Antes que, inclusive, agora extrapolou um pouquinho para essa questão histórica também, trazendo alguns relatos nesse sentido. Eu desconheço o que o pastor está falando, porque nas Institutas Calvino nunca diz que tem que procurar os dons do Espírito Santo. John Knox, na biografia dele, nunca diz que ele procurava os dons do Espírito Santo. Os puritanos, na história, nunca disseram que tinha que procurar os dons de falar em línguas com o Espírito Santo. Não sei, mas tudo bem. São fontes históricas aí que o professor está falando. Aí cada um conta a sua história, cada um conta a sua versão, né? Quanto ao texto que ele está dizendo, de Atos capítulo 19, na verdade, o que aconteceu? Não foi uma segunda experiência.
foi o seguinte, eles receberam o batismo de arrependimento de João. E aí, o que aconteceu? Aí Paulo já disse para eles o que era aquele batismo. E Paulo prega Jesus para eles. E aí eles creem em Jesus. E aí, o que acontece? Paulo está aonde? Em Éfeso, uma cidade gentia. E Paulo, então, ali a orar, o Espírito Santo, ele se manifesta em dons de língua, ali com aqueles discípulos, e aí eles dão sinais que verdadeiramente foram convertidos. É isso. Não é segunda experiência. Aqui não está dizendo que é segunda experiência. Batismo de arrependimento. Na verdade, a questão do texto aqui está falando que eles conheciam aquilo que João pregava. E João veio antes de Jesus, preparando o caminho para a vinda do Salvador. Está muito claro o texto aqui. Mas, como eu disse, o irmão disse que não, mas eu digo que sim. Nas igrejas pentecostais, a busca do Espírito Santo é uma doutrina. Existe a doutrina dentro da igreja pentecostal que eu tenho que buscar o Espírito Santo em falar em dons de línguas. Isso é claro. Você pode ir em qualquer igreja pentecostal e lá é muito claro que eles pregam exatamente isso, e pregam e ensinam. Tem que falar em línguas, que é a manifestação de que você tem o Espírito Santo. Então, é doutrina. É isso. Boa. Nós temos umas 10 minutinhos aí, passa bem rapidinho, mas vou deixar o irmão também comentar a fala. E aí depois nós vamos reservar aqui a participação para as considerações finais, tá? Para a gente poder encerrar aqui e ambos terem a mesma oportunidade de falar e comentar também. Então, por favor, professor Anderson. Tá, vamos lá. Na questão do que eu trouxe aqui de fatos históricos, eu não achei no Google, tá? Eu vou apresentar as referências aqui para não ficar dizendo que eu pesquisei e não apresentei, tá bom? Matthew Henry, em seu comentário sobre a Bíblia, ele vai falar sobre John Knox. Sobre os puritanos, Martin Lloyd Jones, né? No seu comentário sobre os puritanos, ele também vai citar as ocorrências das línguas estranhas. Sobre o movimento de Edward Ingrid, ele mesmo diz no seu comentário sobre Atos, ele vai falar sobre isso daqui. E depois, Donald McLeod, ele vai falar sobre o seu comentário A Personalidade dos Cristãos, ele vai falar sobre o avivamento na Escócia do século XVIII, tá? Então, são fontes históricas, eu posso deixar isso aqui, não tem problema algum, e aí é só pesquisar. Depois, sobre os puritanos, nós temos aqui outros livros que vão falar sobre isso. São livros, tá? Não são pesquisa aleatória, ok? Segundo ponto, a doutrina da busca pelo Espírito Santo, sim, porque ela é bíblica. Ou nós não devemos buscar pelo poder de Deus? Agora, a doutrina sobre buscar línguas estranhas, não. Eu digo isso de uma igreja que eu pertenço há mais de 40 anos. A línguas estranhas é uma evidência do batismo, e aí nós acreditamos assim. Então, isso sim é doutrina. Mas buscar línguas estranhas simplesmente para ter o dom de língua estranha, não. Né? Nós, assembleianos, pelo menos assembleianos ou pentecostais, o nosso norte também é a Bíblia. Nós não fugimos dela. O que está errado, nós procuramos consertar. E o que nós acreditamos ser correto, nós prosseguimos dentro da interpretação que nós temos da própria Bíblia. Então, há textos que vão mostrar claramente que há uma continuidade dos dons ou do mover do Espírito Santo. E eu não vejo nenhum versículo bíblico que diz que cessou, que acabou. Vocês não precisam mais procurar, não tem mais isso aqui, porque isso aqui encerrou. Eu não vejo isso. E há, durante a história, relatos de pessoas, inclusive da área reformada, que vão falar claramente sobre isso. John Piper é um deles. Ele tem um vídeo no YouTube em que ele fala claramente sobre esse avivamento, do desejo de falar língua estranha, do desejo de buscar esse dom, e está para quem quiser procurar. É só para acessar lá o link e põe lá John Piper e o avivamento que vai aparecer. Então, são pessoas que eu acredito que têm um conhecimento extraordinário bíblico, que buscaram, aprofundaram no grego, no hebraico, enfim, e acreditam. Né? Então, da mesma forma que nós temos muitos bons teólogos, muitas que não acreditam, nós também temos, do outro lado, muita gente que acredita nessa continuidade. Então, no meu ponto de vista, é válido, continua, é uma bênção. Né? Eu já vi pessoas
Ou melhor, já ouvi de falar de pessoas que chegam num lugar e Deus quer usá-lo para falar com alguém. E ele nunca falou a língua daquela outra pessoa. E Deus usa e ele fala e evangeliza. Como eu já vi também alguém falar em línguas que não é humana, né? Vamos dizer assim, uma língua estranha. E tem um intérprete, e esse intérprete interpreta o que está sendo dito para aquela pessoa e é exatamente o que aconteceu com aquela pessoa. Então, se não é Deus, é quem? Tá? Então, eu acredito que não dá para invalidar isso, que é contínuo e é isso. Boa. Ó, nós vamos, infelizmente, caminhando para o final do programa. Já vou passar aqui as considerações finais, o tempo para os nossos convidados, 2 minutos e meio para cada um, e aí eles podem encerrar ou, obviamente, finalizar com algum comentário em cima daquilo que foi dito também, tá bom? Reverendo Antônio, vou começar com o irmão, por favor. De novo, eu creio que o dom de línguas, ele não é mais necessário. O irmão diz que não é doutrina, mas a gente sabe que realmente existe uma promoção dentro da igreja para o crente pentecostal buscar o dom de línguas. Isso é fato. Outra coisa, a história, como eu disse, cada um conta a história do seu jeito, né? E, ao mesmo tempo, é muito claro que esse dom, ele teve um propósito. O propósito de levar o evangelho a toda criatura. Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele é Deus. Entretanto, se eu preciso de revelação para falar com uma pessoa, usar uma outra pessoa para falar com a pessoa, etc., então eu não preciso de Bíblia mais. Então, esse é o ponto central da questão. Hoje em dia, a igreja está sofrendo excessos, problemas, e muitos desses excessos e muitos desses problemas vêm através desse tipo de busca e esse tipo de prática que muitas igrejas hoje traz e promovem. Dons, milagres, sinais, e a igreja, ela precisa se conscientizar de que a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática da igreja. Deus nos deixou esse livro para que nós pudéssemos conhecer a sua vontade e pregar aquilo que Deus determinou à igreja como missão. A missão de Deus que Ele entregou para a igreja, pregar o evangelho. O resto, a questão de essas buscas desenfreadas por essas questões, que muitas delas dão sinais de um misticismo, de uma crendice, isso infelizmente está trazendo muitos problemas para a igreja. Então, que o Senhor nos faça, se há esse tipo de comportamento em mim, que o Senhor trabalhe no meu coração para que eu tenha a sua palavra como o único fundamento da minha fé e o único fundamento daquilo que eu devo dizer ao mundo que necessita tanto de ouvir a mensagem do arrependimento em Jesus Cristo. Amém. Professor Anderson. Sim, vamos lá. Vamos lá, considerações finais. Vamos lá. Os pentecostais, sim, ensinam que deve-se buscar o batismo com o Espírito Santo, né? E o falar em línguas é uma consequência desse batismo. Eu gostaria de deixar um versículo, Marcos 16, do 15 em diante, quando Jesus diz para os discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes com as mãos, e se algum mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, né? Então, Jesus fala de sinais. É lógico que nós não podemos extrapolar isso, mas eu não vejo os dons como um problema. Eu vejo o dom usado de forma errada como um problema. A Bíblia, sim, concordo completamente com o senhor, reverendo, é a nossa regra de fé e prática. Então, se o dom que está sendo usado, ou aquilo que for dito, seja revelação, seja profecia, seja língua estranha, está em desacordo com a Bíblia, está errado. Não foi o Espírito Santo que falou, não foi ele que usou. Então, eu não vejo problema nos dons, eu acredito neles. O que eu vejo problema é na utilização errada desses dons, falsamente, com exageros, que não é o Espírito Santo usando. Então, sim, acredito nos dons, acredito no batismo com o Espírito Santo, acredito na continuidade dos dons.
E acredito que isso faz parte do reino de Deus, faz parte da missão da igreja e ajuda a igreja na divulgação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito num Jesus que eu falo, Jesus cura. Mas ele cura mesmo, né? Jesus faz isso, e ele faz mesmo. Jesus faz milagre, mas faz mesmo. E pode ser provado, pode ser visto, pode ser acompanhado. Boa. Quero deixar aqui o meu agradecimento aos convidados, Reverendo Antônio, Professor Anderson, o contato que eles disponibilizaram, ficar salvo lá para você no nosso perfil do Instagram, para poder, obviamente, entrar em contato com os nossos irmãos, com a igreja, com a faculdade também, tá bom? @programa Vejam Só, chega por lá para você ter acesso, tá certo? Vamos encerrar, então, colocando o resultado da nossa enquete. Por favor, o dom de línguas é um sinal obrigatório de quem tem o Espírito Santo? Vamos ver como é que ficaram as parciais aí? Sim, 18%, considerando que é uma evidência o batismo com o Espírito Santo. Vamos ver como é que ficou o não. 77% não. Há outros sinais, mas, rapaz, essa enquete aí tá diferente, hein? E 5% não tenho certeza. Olha, acho que postaram na hora que só tinha reformado online, né? É verdade. Nossa, mas essa enquete aí mudou mesmo. Fiquei surpresa que não é padrão não, hein? Mas... O povo tá lendo Bíblia. Encerrando com essa provocação, nós vamos terminar a edição de hoje. Eu quero agradecer a todo mundo que votou e participou, obviamente. O Vejam Só termina agora, mas amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais uma edição do programa. Forte abraço e até a próxima.